Oi, eu sou a Amanda, responsável pelo marketing da Studico Brasil. Bem-vindo ao nosso canal. E no bate-papo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as possibilidades de ensino superior no Canadá. Quem vai participar do bate-papo aqui com a gente é o Marcos, diretor aqui da Studico América Latina, e o Alexandre, da Educo Global. Bom, espero que vocês gostem. Qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários que nós vamos responder. Vamos lá. Então, o bate-papo de hoje vai ser sobre como funciona a graduação no Canadá, os processos ali para quem está buscando alguma coisa pós o ensino médio. E a gente vai conversar um pouquinho com o Alexandre. E eu vou pedir para ele falar um pouquinho sobre ele, se apresentar, para todo mundo conhecer um pouquinho melhor. Maravilha. Então, meu nome é Alexandre Feres, eu sou gerente de marketing e recrutamento da Educo Global. É um grupo que está presente aí em diversos países. A gente trabalha com ensino superior nos Estados Unidos, na Irlanda, na Austrália, no Canadá. Agora a gente também tem outros na Itália, Jamaica, diversos países. E eu acredito, né, com esse tempo, já são 3 anos que eu trabalho na indústria, como realmente encaminhando estudantes para outros países. Já tenho aí mais de 500 estudantes brasileiros ao redor do mundo e acredito que o Canadá hoje seja a melhor oportunidade dos estudantes poderem estudar, trabalhar e, quem sabe, até imigrar também. Então, é um país que oferece muitas possibilidades para os estudantes, então sempre é o meu top 1 de recomendação para quem quer morar fora. Perfeito. Então, você pode contar um pouquinho pra gente como que funciona esse processo de graduação no Canadá, porque é diferente, né, daqui do Brasil, as possibilidades, as modalidades. Então, você pode falar um pouquinho pra gente como que funciona isso lá fora. Uma grande oportunidade que eu vejo para os estudantes aí concluindo o ensino médio, ou mesmo que já concluíram a universidade, é essa possibilidade de estudar fora e se especializar em uma determinada área. O que o Canadá oferece aí como grandes oportunidades de estudo, eu divido em 2 frentes. A primeira frente são os colleges. Então, o que são os colleges? Os colleges são cursos técnicos, então são cursos profissionalizantes. Eles são como se fosse o início de uma universidade. Então, por exemplo, se a gente está falando de um curso de 6 meses de duração, primeiro semestre de uma faculdade, a gente tem diversos cursos de 2 até 2 anos. Então, ele faz condensa o ensino universitário voltado diretamente para o mercado de trabalho. Essa é a grande diferença de um ensino técnico aí para um bacharelado. Enquanto aí na outra frente, falando de ensino superior, um bacharelado é um curso que ele é mais aprofundado, ele tem uma parte teórica mais forte, ele prepara o estudante para diversas outras especializações, enquanto o ensino técnico ele é bem voltado para uma área específica. Então, isso é o college, essa é a principal diferença entre um college e um curso universitário. Um outro ponto só que eu quero ressaltar para fechar esse raciocínio são o ponto das certificações, que a gente vai falar um pouco mais a fundo quando entrar nos cursos, mas as certificações são certificados da indústria que são de acordo com o estudo do estudante, então de acordo com a parte teórica aprendida pelo estudante, de acordo com os parâmetros da indústria. Então, o que esse estudante tem que estudar? Quais são as matérias que ele tem que ter para ter essa certificação? E depois, o profissional desse estudante. Então, como é que é ele trabalhando no mercado? Qual a experiência de mercado desse estudante? Então, essas são as certificações. Então, um certificado, um diploma de um college, ele é um nível técnico, então ele é um nível abaixo na escala educacional do que um bacharelado é um nível acima, e uma certificação da indústria é um universo completamente diferente, ele é complementar aos certificados, diplomas ou, né, o diploma universitário. Então, agora falando um pouquinho mais sobre as vantagens e um pouquinho sobre os processos, tanto do college quanto da faculdade, da universidade. Então, você pode explicar um pouquinho pra gente quais são as vantagens, né, de fazer cada um, quais são as principais diferenças ali nos processos de ingresso, a variedade dos cursos, né? Perfeito. Então, vou explicar a diferença na prática dentro dos colleges, aí eu vou passar por toda a parte de aplicação e tudo mais.
O college, ele é um nível mais baixo acadêmico. Então, o que acontece? Ele é mais baixo na escada de educação. Ele é menos exigente em relação à entrada dos estudantes. Então, basicamente, no college, isso varia muito de college para college, mas na Arbutus College, que é onde eu trabalho, aqui em Vancouver, no Canadá, a gente tem um processo muito simplificado. São basicamente aí 4 documentos. Então, primeiramente, o nível de ingresso em um college, nível de inglês é mais baixo que o nível exigido em uma universidade. A universidade vai mais fundo nos temas, então ela vai mais detalhada, exige mais trabalhos acadêmicos mesmo, mas ela dá uma base de ensino maior para o estudante depois conseguir buscar a especialização que ele queira, enquanto o curso técnico é como se fosse um galho dessa árvore da universidade. Então ele vai direto num tema específico que a universidade trata, de uma forma que esse estudante consiga estar preparado para o mercado de trabalho o mais rápido possível. Então, essa é a grande diferença aí entre os dois. Então, na Arbutus College, que é o primeiro passo que a gente vai falar, a gente precisa de um estudante com inglês relativo a um 5.0 no IELTS, é um inglês intermediário. A gente precisa de um estudante que seja formado no ensino médio, não tenha mais de 18 anos também é uma exigência. E, basicamente, a gente tem a nossa própria prova de inglês, que o estudante pode fazer grátis. Com esses 2 documentos, um passaporte e formulário de aplicação, o estudante já consegue dar início no processo dele para o college. Qual a vantagem principal desse college? Primeiro, é um ensino rápido que dá acesso imediato para o estudante ao mercado de trabalho. Então, é um curso que prepara o estudante para tarefas específicas do mercado de trabalho. O college tem um preço mais barato. Então, a gente está falando aí no college, geralmente, metade do preço de uma universidade. Ele tem possibilidades de trabalho, estudo, então de colocação profissional. Então, os colleges dão direito aos co-ops. E também tem uma base de entrada baixa, que é uma ótima oportunidade para o estudante começar no mercado de trabalho. Quando a gente fala de universidade, quando a gente fala da Ascenda, que é a nossa universidade de Vancouver, no Canadá, é um processo um pouco mais complexo para a entrada do estudante. Esse estudante vai precisar encaminhar para a universidade as notas, ele teve o ensino médio, e vai precisar de um inglês um pouco mais alto para a entrada direta. A gente fala aí do Higher Intermediate, intermediário alto, 6,5 no IELTS. Ele vai precisar de uma prova, seja do Duolingo, ou seja do IELTS, TOEFL, etc. Mas a gente não tem uma prova gratuita da escola, é um processo um pouco mais quadrado, para assim dizer, um pouco mais sério do que o processo de uma prova prática da escola. O que ele traz de grandes vantagens? Ele traz como grandes vantagens o PGWP. Então, a universidade prepara o estudante, dá o estágio para o estudante, dá certificações do mercado para o estudante. Então, dependendo da área, o estudante vai ter certificações como CPA, que é para contabilidade, certificação de transporte, que é o CITT, certificação de negócios internacionais, que é o CITP. Então, são diversas certificações que ele vai ter da indústria, comprovando a qualidade desse profissional. Além disso, o tempo dela é um pouco maior, tem uma base de 2 anos de estudo no mínimo, enquanto o college tem opções de 6 meses com estudo de trabalho e 1 ano com colocações profissionais limitadas. No college, a universidade já traz 2 anos no mínimo, mas 2 anos dão direito ao estudante, a elegibilidade, a 3 anos de PGWP. PGWP é o visto de trabalho pós-estudante. O estudante concluindo o curso tem direito a até 3 anos de visto de trabalho, porque ele pode trabalhar 40 horas semanais e não precisa mais estudar em lugar nenhum, basicamente de trabalho. Além disso, ela traz a oportunidade para os vistos de dependência. Então, os filhos podem estudar em escolas públicas gratuitamente no Canadá, enquanto o cônjuge também tem direito a trabalhar 40 horas semanais, aí você está fazendo um novo, etc. Então, a universidade é um caminho a longo prazo, enquanto o college é uma entrada rápida, o estudante pode começar a fazer o curso, quero conhecer o Canadá, quero saber como é, quero ver como é o mercado de trabalho, é uma entrada rápida, ele pode conhecer o mercado de trabalho, pode saber como se trabalha no Canadá, e aí decidir, por exemplo, por um plano mais sólido, que é uma universidade. Então, a universidade, um grande passo dela, é um processo imigracional depois, ela dá uma boa pontuação para esse estudante, o estudante tem tempo de Canadá,
tem um trabalho no Canadá, então é um bom caminho para a gente estar pensando em uma imigração também. E em questão de valores, porque, como você mesmo falou, né, o college ali é uma porta de entrada, a universidade já é um investimento um pouco mais concreto, um pouco mais a longo prazo. E quanto que custa mais ou menos? E quais são as opções aí para quem está procurando, né? Qual seria uma dica de como se planejar, como fazer esse pagamento, se tem como parcelar, ou se é melhor juntar um pouquinho, dar uma entrada, ou economizar e pagar tudo de uma vez? Como que funciona mais ou menos essa parte na questão dos valores? Perfeito. Então, uma dica que eu sempre dou para as pessoas é tentar se planejar mais a longo prazo, né? Se você tem um pouco mais apertado, você tem a possibilidade, sim, de fazer diversas formas de parcelamento, né? Então, é se planejar, começar a se organizar financeiramente para conseguir fazer os pagamentos iniciais, que sempre são um pouco mais elevados do que os valores. Então, planejamento é essencial. Mas, por exemplo, se você quer ir daqui 6 meses, você já tem um dinheiro guardado, você tem essa possibilidade. Então, na Argyros College, por exemplo, quando a gente fala aí de um co-op, de um ano total de duração, o curso hoje, né, com as promoções atualmente, ele está saindo uma média de $6.000 por ano. Então, esse curso com a colocação profissional remunerada de 6 meses de duração, qual o valor dessa colocação no salário mínimo no Canadá já dá mais esse valor que o estudante investiu no curso, que é uma ótima oportunidade financeira. E, além, lógico, do curso, toda a preparação que o estudante vai ter no mercado de trabalho. Então, ele traz a área acadêmica e o retorno financeiro, que é muito legal nos co-ops, são pontos muito positivos dos co-ops. Na Argyros, a gente tem um processo de parcelamento muito legal. Ele funciona da seguinte maneira: são 5 vezes que a gente pode parcelar esse curso. Então, ele pode começar a pagar aqui no Brasil, então ele pode pagar para a entrada no processo, um quinto do valor, são 5 parcelas iguais, um quinto do valor para iniciar o processo, dar início no visto e tudo mais, com os documentos da escola. Depois, um mês antes de embarcar, ele paga a segunda parcela e ainda paga 3 no Canadá mensalmente. Então, ele facilita muito o processo de pagamento da Constituição. Agora, falando de uma universidade, tá? A Senda. A Senda tem uma média anual de $12.500 canadenses, mais ou menos. Essa é uma média, como ela tem muita flexibilidade em relação às matérias, às escolhas, então os estudantes têm bastante diversidade, mas essa é uma base aí do que a gente vai pagar. E na Senda, diferente aí, né, de outras opções a gente tem opções sim de pagamentos facilitados. Então esses 12 mil não precisam ser pagos aí à vista quando o estudante for começar o processo. O estudante basicamente na Senda paga o valor do primeiro trimestre, sendo uma bolsa que hoje são $5.000 canadenses. O estudante pagando esse valor recebe a documentação da universidade para dar início no processo do visto e aí só vai pagar novamente quando ele for fazer o pagamento do segundo trimestre, quando for iniciar o segundo trimestre. E uma vez o estudante entrando dentro da universidade, ele tem a possibilidade de parcelar ainda mensalmente. Então, ele paga o trimestre, mês a mês, ao invés de pagar tudo no começo do trimestre. Então, é um plano de pagamento muito facilitado mesmo que a gente oferece nas duas instituições. Perfeito, então aí bastante possibilidade, bastante dica para quem está procurando, quem está pensando em começar. Beleza, acho que deu para entender bem assim a diferença, como que funciona, né, principalmente a graduação no Canadá e aí as diferenças entre as possibilidades ali, a gente já apresentou um pouquinho as instituições, as possibilidades e as vantagens. Oi, Alexandre, tudo bom? Primeiro, obrigado por você ter participado aqui com a gente, bastante legal suas explicações. As duas, acho que você tem duas instituições aí muito boas, e eu acho que ficou bem colocado. Mas eu queria saber aí de você, Alexandre, o que você mais ou menos qualifica? Qual que é o perfil para quem vai para o college, como você imagina, o perfil de pessoa, ou o universo, né, de pessoas que poderiam caber um curso desse,
do ponto de vista de planejamento, qual que seria o melhor momento de fazer de vida, né? O que seria a universidade, quando você fala qual que é mais ou menos o perfil, a quem atende? Eu sei que é um perfil amplo, como você falou, podem ser jovens, podem ser famílias, né? Mas só para você até explicar um pouquinho. Os perfis de um estudante que a gente busca, que busca a Arberus College. Então, eu acredito que tenha muito claro um perfil novo surgindo muito forte, que é o perfil do estudante que se formou na escola, se formou no ensino médio, e os pais querem dar oportunidade para ele de poder dar um tempo, pensar um pouco na carreira antes de determinar o que ele quer estudar na universidade. Por quê? O que isso é legal? Porque o college, curso técnico, é rápido. Então, ele conhece um pouco, já vê como é que é a área de business, a área de negócios internacionais, a área de marketing. Ah, gostei do que eu estudei, quero me aprofundar. Aí ele vai para uma universidade, faz isso no Canadá ou no Brasil, mas dá essa possibilidade e dá esse trato do estudante, porque no college, com no mínimo 6 meses no total de estudo, o estudante tem direito a trabalhar e estudar. Então, o estudante que vai para um curso de 6 meses de duração, ele consegue ali estudar, se aprofundar na área, trabalhar 20 horas semanais. Mesmo para um estudante que a gente está falando, formando no ensino médio, é muito legal essa maturidade dele, como muitas vezes ter a primeira oportunidade de emprego, começar a entender como funciona isso e ganhar maturidade. Eu acredito que esse seja um momento muito legal, um perfil muito bom. Outro tipo de perfil que a gente tem no college é o pessoal que já é formado na universidade, ou que acabou de se formar, ou que se formou aí 3, 4, 5 anos na universidade, está trabalhando no mercado e quer melhorar aí a carreira, quer trazer o inglês junto com uma especialização, porque esse estudante já tem que ter uma base de inglês, mas o inglês, uma vez você estudando uma área, você tem muito mais forte. Então, você tem um inglês muito mais técnico, muito mais do mercado. Então, essa diferença é muito importante, porque em inglês geral, que a gente aprende em série, que a gente aprende no curso de inglês mesmo, é o inglês do dia a dia, e falta o inglês técnico. Então, o college traz isso também. Então, o estudante tem a possibilidade, tanto voltando para o Brasil, de melhorar a carreira, ou de seguir, mais uma vez, um plano de estudos no Canadá. Agora, quando a gente fala de famílias, eu não aconselho muito a opção do college. Por quê? O visto para famílias no college é algo que não é muito incerto. Então, ele não é, com certeza vai ter o visto, o cônjuge e o filho vai ter, com certeza, a permissão de estudo numa escola pública. Então, fique incerto e acredito que no momento desses, de uma família planejando se mudar, não seja muito bom a gente ter essa incerteza. Então, eu sempre direciono qualquer estudante que vá com família a ir para a Ascenda, se preparar talvez um pouco mais, melhorar um pouco o inglês. Dá para você pensar de uma pessoa que vai como um primeiro nível para se acostumar, para ganhar uma primeira profissão dentro do Canadá e conseguir constituir até ali alguma carreira, porque já que ele tem as permissões de trabalho, assim, quando ele iniciasse o curso de graduação dele, o curso universitário, ele já estaria certificado no Canadá, né, pelo college, e ele teria melhores oportunidades de emprego, mesmo que sejam parciais, né, por 20 horas, se ele conseguiria ali, mais ou menos como construir, né, um plano de longo prazo, a gente fazer college, fazer universidade, pegar o PGWP por 3 anos e futuramente, quem sabe, pegar um visto permanente, ou seja, para quem pensa num projeto de longo prazo de imigração, se isso seria um caminho razoável. É sim. O que eu aconselho a pessoa é em relação assim, se você está na dúvida, não tem certeza se você quer, né, realmente morar fora, se é o seu caminho, porque são várias incertezas, né? Quando a gente decide isso, eu aconselho mais a pessoa começar com college. Então, ir para um college, fazer um co-op, um programa de 1 ano de duração, 1 ano fora passa muito rápido. Então, 6 meses em que a pessoa está se aperfeiçoando e trabalhando, né, por conta própria. Depois desses 6 meses iniciais, o estudante vai ter a colocação remunerada de 20 horas semanais no estágio do college e ainda tem mais 20 horas para trabalhar a parte disso. Então, é um momento que o estudante consegue, sim, juntar um dinheiro e se preparar. Por quê? O estudante, uma vez tendo isso feito, estruturado, terminando esse primeiro ano, ele tem a opção de iniciar uma universidade com uma experiência maior no Canadá, com uma formação,
já inicial, e dentro da Argyros College, a gente tem um programa de Pathway na Senda. Então, quando o estudante faz a mudança para a universidade, ele abate créditos que ele estudou no college e ele não precisa fazer a prova de inglês. Então, ele fica com esse caminho bem desenhado. Isso também se aplica para o estudante que às vezes quer morar lá, já tem tudo certo, mas não tem um bom inglês. Ele faz o Pathway e já chega num nível bom para a universidade, além de cortar, né, o tempo de estudos aí que ele fez na Argyros. Perfeito, Alexandre. Nossa, acho que ficou bem claro, tem uma sequência bem completinha. Eu acho que está ótimo. Eu acho que para encerrar um pouquinho, só para a gente também não alongar mais, eu queria que você falasse um pouco do grupo, porque, na verdade, são duas escolas, nós estamos aqui comentando especificamente dessas duas escolas, mas eu sei que vocês fazem parte de um grupo muito maior, vocês têm escolas no mundo inteiro, ou no mundo inteiro não, mas nos principais centros. Falasse só um pouquinho, só para até para as pessoas perceberem que tem toda uma estrutura por trás toda essa estrutura de ensino que vocês oferecem. Maravilha. Então, a Educo, ela é um grupo, né, global, e a Educo hoje representa diversas universidades ao redor do mundo, já estamos chegando perto das 50 universidades, trabalhamos com universidades públicas na Irlanda, hoje já são 4 universidades públicas irlandesas das 8 existentes que estão dentro do grupo. A gente tem também muitas universidades ranqueadas, muito bem ranqueadas nos Estados Unidos. Então, para citar algumas, a gente tem a Duke University, que é uma das top do mundo. A gente tem a Seattle Pacific University, que também é top na área de tecnologia, está nos principais hubs de tecnologia mundiais. A gente tem a University of Nebraska Lincoln, também outra super ranqueada. Então, a gente tem diversas universidades muito bem ranqueadas ao redor do mundo que são trabalhadas pela Educo. Qual a função da Educo? É trazer aí para essas universidades diversas etnias. Então, eles querem que dentro das universidades múltiplas nacionalidades e crescer a universidade com isso, não só em número de alunos, mas como um todo, em conhecimento, em cultura. Então, as universidades que têm essa visão aí têm parcerias com esse tipo de grupo para trazer diversas etnias, e é muito legal esse trabalho que a Educo faz aí ao redor do mundo. Legal, Alexandre. Legal, Alexandre, porque realmente a gente vê que o Educo, né, um grupo que está há muitos anos no mercado, bastante sólido, né, e representa realmente grandes universidades. Você citou essas dos Estados Unidos, as da Austrália também são muito bem reconhecidas. Então, ou seja, acho que aí traz uma credibilidade, né, para essa proposição de vocês no Canadá muito maior, dada a responsabilidade que o grupo sempre teve com os seus programas de ensino. Legal. Cara, agradeço. Não sei se a Amanda tem mais perguntas ou não, mas, por favor, fique à vontade se você tiver mais alguma coisa a acrescentar. Eu só queria encerrar aí falando, né, que realmente, né, a Educo está investindo muito na educação no Canadá hoje em dia, é uma frente muito forte do grupo, e as possibilidades são muito grandes, são acessíveis para uma pessoa que está se estruturando, que quer morar fora, que tem um conhecimento de inglês. São oportunidades que mudam a vida do estudante. Então, não é só o intercâmbio em si, né, mas esse intercâmbio de estudo e trabalho, ele realmente muda a vida do estudante. Uma vez que você faz isso, quando você volta para o Brasil, né, ou mesmo fica fora, você sente a diferença na prática do que realmente você fez, o que você atingiu com isso, com essa, que não é fácil, né, com essa jornada que você ingressou, porque é um processo longo, mas é um processo muito bom de aperfeiçoamento pessoal. Eu vivi 2 anos e meio fora e realmente estudei, trabalhei, e realmente isso mudou minha vida para sempre. Então, essa é a minha missão hoje em dia, é trazer isso para as outras pessoas e tornar esse tipo de melhoramento pessoal mais acessível para todo mundo. Legal. Muito obrigado. Bem, se a Amanda quiser finalizar, mas eu acho que é importante para quem está nos ouvindo, né? Bem, a gente falou aqui de vários detalhes, falamos de preço, falamos de planos de pagamento. Não se preocupe, tudo isso vai estar nos links, a gente vai estar divulgando junto. E quem tiver dúvida também, eu acho que o Alexandre aí vai estar sempre à nossa disposição, a gente pode estar entrando em contato com ele. Deixe suas dúvidas. Acho que tem opções bastante interessantes para serem exploradas.
E hoje em dia, né, como o Alexandre falou, morar fora, além de enriquecer, pode ser um momento que você enriquece a sua vida, também morei fora um bom tempo, e isso te modifica, né, do ponto de vista de como te engrandece como pessoa, te engrandece profissionalmente, melhora o mercado de trabalho, tudo, mas também, às vezes, é uma opção para quem deseja realmente construir uma vida num outro país, ter uma nova experiência, oferecer uma nova oportunidade para seus filhos e tudo mais, pode ser uma alternativa. Uhum, perfeito. Acho que a gente conseguiu esclarecer todos os pontos que a gente tinha, né, levantado. Obrigada por ter topado conversar com a gente. E é isso. Muito obrigada. Muito obrigado, gente. Foi um prazer falar com vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Tá bom. Obrigado, Alexandre. Até logo.